Pode ser? Pronto. Tá bom. A graça e a paz, irmãos. Nós estamos dando início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, né? A um Deus bom, a um Deus que tem sido tão fiel a nós, tem nos abençoado, tem nos fortalecido. Você que está em casa, né, que não está podendo vir, neste momento eu gostaria até de, nesta hora, incentivar a você que pode estar conosco, né, que se prepare nas semanas também para vir ao culto de quarta-feira, para adorarmos ao Senhor. É um culto que tem menos gente, né, então não tem nenhum perigo de haver qualquer tipo de contaminação com a graça de Deus, né? Até hoje Deus nos ajudou e nos protegeu, né? Tem sido fiel a nós aí, graças a Deus, Deus tem sido protetor, né? E nós temos passado por toda essa situação que o Brasil passou, que o mundo tem passado, sendo protegidos pelo nosso Deus. Então nós devemos nos esforçar também em agradecer, em louvar, em bendizer ao Senhor, né? Deixando também o nosso conforto em casa para estarmos adorando ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor, né? Mas aos irmãos que estão aqui nesta quarta-feira também, nós vamos agora orar juntamente com os irmãos que estão em casa e pessoas que estão acompanhando, né, as nossas lives, né, tudo aquilo que estamos fazendo. Vamos orar ao Senhor? Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome nesta noite, porque tu és um Deus bom, tu és o nosso Deus, tu és o único Deus, tu és o Deus eterno, Deus que, ó Pai, se revela a nós, Senhor Deus, se revelou em Cristo Jesus, o Deus que está conosco, o Deus Emanuel, ó Deus que caminha ao nosso lado, o Deus que não nos deixa, o Deus que se manifesta, que cura, que realiza, Senhor Deus, obras maravilhosas. Nós te adoramos, Senhor Deus, que a obra maior em Cristo Jesus, nós temos recebido das tuas mãos, Senhor Deus, temos recebido a tua graça, temos recebido teu favor, ó Pai, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nessa noite, nós queremos apresentar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, Senhor Deus, por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós apresentamos a Ti, Senhor Deus, este culto de adoração, de louvor ao Teu santo nome. E que Teu nome seja exaltado em nosso meio, em nossas vidas, ó Pai. Para a glória do Teu nome é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Eu quero ler com os irmãos um texto que se encontra em João. Ali o Evangelho segundo João, você pode abrir a sua Bíblia. Capítulo 12, João capítulo 12, ok? Diz assim: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Este é um texto que até se assemelha a algumas outras passagens da Bíblia, né, onde principalmente mulheres, né, têm tido esse ato de adoração e de gratidão ao Senhor Jesus, né, pelos benefícios que Ele fez, pela manifestação dEle na vida dessas pessoas. É maravilhoso a gente ver isso, né, como essas mulheres
se dedicavam ao Senhor e se rendiam ao Senhor. Maria é a segunda manifestação dela, né? Quando Jesus entra na casa de Maria e Marta, na primeira vez, ela fica ali prostrada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra, né? E Jesus a elogia, e Marta sempre ocupada, mais uma vez ela estava aqui servindo a mesa, né? Era o estilo de Marta, né? Mas Maria tinha aquele coração adorador. Marta servia do seu jeito também, mas Maria se destacava na sua adoração, né? E você vai ver aqui ela pegando um bálsamo de nardo puro, né, muito caro na época, e colocando aos pés de Jesus, e sendo recriminada por isso, por algumas pessoas. Onde já se viu? Onde já se viu? Eu não estou dizendo aqui a respeito de dinheiro, mas estou dizendo a respeito de gratidão e de entendimento de quem era Jesus. E eles tinham passado de uma experiência tremenda da ressurreição de Lázaro. Ela não podia fazer menos, ela tinha que fazer o máximo que ela podia para o Senhor. E é assim que Deus espera que nós estejamos fazendo para Ele, né? Dando o máximo, dando a nossa vida, servindo ao Senhor, tirando o nosso tempo, nos dedicando ao Senhor de todo o nosso coração e com todo o nosso tempo também, né? Então, que você possa fazer ao Senhor nesta noite o seu melhor, né? Independente de, tem muita gente, tem pouca gente, quem está na sua casa, louve ao Senhor de todo o seu coração por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Amém. Graças e paz, irmãos. É muito bom estar na casa do nosso Deus, sabendo que desde já Ele já está em nosso meio, e pode ter certeza que Ele vai agir em nosso meio, e isso é motivo de agradecimento, é motivo de alegria para nossas vidas. Temos muitas tribulações, mas as alegrias são maiores, porque maior é o que está em nós. Vamos adorar esse Deus tremendo, que nos dá o privilégio de fazer presença aqui em nosso meio. Amém? Vamos adorar o Senhor. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo meu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, ó Deus. Pertencemos ao Senhor, cante e adore a Ele. Eu te agradeço, Deus, que num deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não resiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história, você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, a Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, a Deus.
toda glória seja dada ao nosso Deus, que Ele é santo. Que te pertence, ó Deus. 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 Nós pertencemos ao Deus que é todo-poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda, Senhor, Ele é digno. Como nós podemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ele tanto nos amou que mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Aleluia. E nós temos essa oportunidade de louvar e engrandecer ao Senhor. Quanto amor Ele teve por nós e ainda tem, e terá até o fim. Ele prometeu e Ele irá cumprir. E Ele tem cumprido em nossas vidas um grande amor sobre todos nós. Louve ao Senhor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor é mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti.
Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. É por causa dele que nós estamos aqui, porque nós respiramos. É por causa dele que nós estaremos aqui até a consumação dos séculos. Nosso Deus é fiel, é grande e poderoso. Nós não temos palavras, não temos atitudes que possamos fazer que possa surpreender o nosso Deus. Ele é tudo para nós. sou sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti.
Aplauda ao Senhor, Ele é digno de todo louvor e adoração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós não somos nada sem Jesus, né? Realmente nada. Nós não podemos nada sem Jesus. Se não for Ele na nossa vida, nós estamos perdidos. Na verdade, estaríamos perdidos, né? Eu me lembro do Amauri, né? Quando chegou, seu testemunho, né? Fui lá na casa dele, né? Quando a sua esposa estava viajando, né? Estava em viagem. E ali o inimigo estava intentando contra a vida do Amauri, da sua filha, né? E Deus o livrou, né, de um ato totalmente impensado, né, e influenciado pelo inimigo, né? E desde aquele dia em que nós estivemos lá, né, oramos e entregou a vida a Jesus, o Amauri tem sido uma das pessoas mais frequentes na igreja, né, mais firmes aqui, né, no trabalho do Senhor, porque ele reconhece o que Deus fez na sua vida. Amauri, glória a Deus por isso. E assim nós temos tido, né, na nossa vida o que Deus tem feito, né, como Deus tem sido bom para conosco. Irmãos, nós vamos só dar alguns avisos, irmãos. Na sexta-feira, às 20 horas, nós temos um culto de oração, né, um encontro de oração aqui, uma reunião de oração, às 20 horas nessa sexta. A gente faz isso toda a primeira sexta do mês, né, nesse momento de dificuldade que a gente tem vivido toda a primeira sexta do mês, às 20 horas. Então você é convidado a estar conosco para orar, para buscar a Deus, irmãos. Nós precisamos de orar, de buscar ao Senhor, né? Gastar tempo com Deus. Às vezes a gente pensa, puxa vida, mas Deus não tem me respondido. Mas às vezes Deus quer que a gente esteja gastando tempo mesmo, investindo tempo na presença dEle e buscando ao Senhor, né? E no domingo, no culto das 18 horas, nós teremos aqui batismo, recebimento de membros, né? No sábado nós estaremos nos reunindo com aqueles que vão se batizar, com aqueles que vão ser recebidos. Vamos nos reunir no sábado às 16 horas para conversar com esses irmãos e junto com o conselho da igreja. Então, o conselho presente junto com esses irmãos que vão se batizar e vão se membrar à igreja, ok? E os irmãos que estejam aqui no domingo para nós celebrarmos, né, essa vitória no Senhor, essa bênção, né, de termos pessoas se entregando a Cristo, né, tomando essa decisão de se batizar. Isso vai ser uma grande alegria, né? Vamos também, neste momento, irmãos, estar orando, colocando diante do Senhor, né, as nossas petições. A irmã Clara, né, ela está em casa, mas está com bastante tontura, né, depois da queda que teve. Então vamos orar pela nossa irmã, vamos orar também pela irmã Amparo, que está aí no processo de passar por uma cirurgia, né, uma cirurgia difícil, mas que cremos Deus estará no controle de tudo e dirigindo a mão dos médicos e tudo mais, né? Deus está cuidando da nossa irmã Amparo. Também pelo Jonatas, né, filho da irmã Clarice, que está com uma dificuldade na sua vista. Ela pediu agora a oração. Nós não, alguns irmãos não conhecem, né, porque ele não pertence aqui à nossa igreja, à congregação, mas estamos orando por ele, né? Vamos orar por ele, vamos orar também pela mãe da Amable, né, e por todos aqueles que estão necessitados, né? Vamos clamar ao Senhor pela nossa igreja, pelas famílias, para que Deus continue sustentando todas as nossas famílias, os relacionamentos dos casais, assim os filhos, abençoando em nome de Jesus, amém? Vamos ter um tempo de oração. Ajoelhe-se onde você está e vamos orar. Aleluia. Você que está em casa também, se puder se ajoelhar e colocar diante de Deus as suas petições e outras petições, outras necessidades, coloque diante do Senhor. O nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações e que responde às nossas orações. Senhor, nós oramos a Ti, porque Tu és um Deus, ó Pai, que estás atento aos Teus filhos, à oração que se faz neste local e a oração que se faz, ó Deus, com o coração rendido a Ti, com o coração contrito, com o coração de fé, cheio de fé, Senhor Deus, esperando em Ti, Senhor Deus, a resposta. Nós oramos a Ti,
Nós oramos a Ti porque cremos em Ti, porque sabemos que Tu és um Deus bondoso, porque sabemos que Tu és um Deus que responde às orações dos Teus filhos, e o Senhor tem sido fiel para conosco, o Senhor tem respondido às nossas orações, o Senhor tem sido presente nas nossas vidas, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que a Tua vontade é a boa, agradável e perfeita, por isso oramos a Ti, por isso esperamos em Ti, clamamos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor respondeu aos Teus filhos e continua fazendo. Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus compassivo, Tu és um Deus cheio de, ó Deus, de amor, de graça, e ó Deus, nós cremos em Ti, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor esses pedidos que têm sido feitos, Senhor Deus, e os irmãos estão precisando, Senhor Deus, de um toque do Senhor milagroso. Senhor, visita a irmã Clara, visita, Senhor Deus, esta irmã tão querida, ó Pai, que tem as suas dificuldades, Senhor Deus, físicas, Senhor Deus, e esteve, ó Deus, passando por esse acidente. Põe Tuas mãos na sua coluna, põe Tuas mãos, Senhor Deus, no seu labirinto, ou em qualquer área que esteja causando essas tonturas, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, cura a nossa irmã, Senhor Deus, também põe Tuas mãos sobre a vida da irmã Amparo, Senhor Deus, Tu estejas livrando, Tu estejas guardando, Tu estejas direcionando todas as coisas que irão acontecer, Senhor Deus, com relação à cirurgia que ela terá que se submeter, se assim for da Tua vontade, e nós cremos que o Senhor é capaz de fazer agora, Senhor, um milagre na vida dela, e fazer desaparecer toda a hérnia, Senhor Deus, toda a inflamação, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que está causando dores, e, Senhor Deus, obstruindo, Senhor Deus, o funcionamento normal do intestino e de todas as áreas, ó Pai, ali, do seu corpo físico. Nós clamamos a Ti, Senhor, põe Tuas mãos sobre a vida da nossa irmã, também, ó Deus, opera sobre a vida do Jonathan, Senhor Deus, que está ali detectado uma enfermidade, segundo os médicos, incurável, mas para Ti, Senhor, nada é impossível, e nós colocamos a vida dele nas Tuas mãos. Tu estejas operando, e que ele reconheça o toque do Senhor, o milagre do Senhor, ó Deus, a cura do Senhor, ó Pai, que ele reconheça que só Tu és Deus, que ele volte-se para Ti, que ele seja tocado pelo Teu poder, Senhor Deus. Oramos pela minha irmã Marineide também, que está precisando, ó Pai, da ação do Senhor poderosa sobre a sua vida, sobre os seus olhos, Senhor Deus, Tu estejas operando também, ó Pai, em qualquer área que esteja causando essa deficiência, esse problema, Senhor, nós oramos a Ti, em nome de Jesus, ó Pai, que haja cura, transformação, ó Pai, nessa situação. Nós cremos no Senhor, Tu és o Deus, ó Pai, presente, e um Deus que age, um Deus que onde o Senhor toca, a cura, a restauração, a transformação. Nós oramos a Ti e cremos em Ti. Tu és o Deus poderoso, o Deus presente, o Deus que não abandona os Teus filhos, Senhor Deus. Nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos. Nós pedimos pela mãe da Amable, nós pedimos que o Senhor alcance a todos os enfermos, nós pedimos que o Senhor alcance a cada família, Senhor Deus, trazendo paz, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo a Tua presença poderosa, que restaura, que transforma, que opera maravilhas, ó Pai. Ó Deus, o Senhor, tendo o Senhor no nosso lar, nada faltará, porque tendo o Senhor como nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor tem sido tão bom e fiel para conosco. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Nós Te bendizemos pela vida de todos os irmãos que têm participado dessa obra, que têm, Senhor, contribuído, que têm sido fiel, que têm estado conosco, ó Pai. Abençoa o trabalho, abre portas de emprego, Senhor Deus, opera maravilhas na vida de cada um, Senhor Deus, que nós vejamos, Senhor Deus, a Tua bênção sobre cada um, Senhor, em nome de Jesus. Opera para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor Deus, e que haja realmente cada dia mais, Senhor Deus, a firmeza na fé, a firmeza no amor de cada vida, Senhor Deus.
Vem, Senhor Deus, trazer libertação no lar, na família, nas pessoas, ó Pai. Se alguém, Senhor, que está envolvido com drogas, com bebida, Senhor Deus, com pornografia, com todas as áreas que viciam, Senhor, Tu estejas operando e trazendo libertação completa, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós repreendemos toda ação maligna, nós repreendemos toda ação de Satanás contra essas vidas, em nome de Jesus. Caia por terra todo mal, caia por terra toda obra de Satanás, em nome de Jesus. Nós repreendemos para a glória do Senhor, ó Pai, e Tu estejas santificando a Tua igreja para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Coloque-se em pé. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor José Elísio vai estar ministrando nesta noite para a edificação da igreja do Senhor. Que Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos. Amém. Estamos aqui para louvar e adorar o Senhor nosso Deus. Já tivemos aí um período de louvor, de oração. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Aleluias. Todos acharam? Diz assim a palavra: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Essa é uma palavra muito forte que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, e nós vemos aqui a carta de Paulo aos Romanos, é uma epístola, podemos dizer que é uma epístola mais longa de todas de Paulo, a mais teológica, e também é mais influente, talvez por isso está aqui no início das cartas de Paulo. E Paulo escreve esta carta àquela igreja que se encontra em Roma.
porque ele esperava realizar uma obra de evangelização naquele lugar, e conversas tinham ali a respeito de Paulo, que não eram verdades. E Paulo começa escrevendo a respeito de algumas coisas, e ele começa, é interessante a gente observar que um pouco antes, ele fala a respeito da justiça de Deus que é revelada como a solução à sua justa ira contra o pecado. Se a gente for ver um pouquinho antes, a gente vai ver Paulo falando a respeito disso, de tudo isso, da justiça de Deus. Mas aqui nesse texto que nós lemos, vai estar falando sobre a idolatria e a depravação humana dos nossos dias. Isso foi escrito há mais de 2000 anos, mas parece tão atual. Se a gente olhar para a sociedade dos nossos dias, a gente vê que isso está tão atual, esta palavra. Então, nós vemos aqui, é um tema que Paulo desenvolve em detalhes. Ele vai contando assim as coisas separadamente, explicando por que a justiça de Deus se revela do céu. E aqui a gente vê, por exemplo, uma acusação geral, quando ele começa no 18 e no 19. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus, como ele fala, do céu se revela a ira de Deus. Não se trata de uma explosão impulsiva ou uma raiva voltada de maneira caprichosa, não é isso. Mas a resposta certa de um Deus justo contra o pecado. A justiça de Deus se revela do céu, diz a palavra. Em sua essência, a palavra revelar significa desvendar, tornar visível, desmascarar, fazer conhecido. Ou seja, aquilo que está escondido é revelado por Deus sobre o que os homens estão praticando na terra. Se revela. Então nós vemos aqui, se revela, podemos dizer que indiretamente e diretamente. Indiretamente por meio das consequências naturais, da violação das leis morais do Senhor, universais, podemos dizer assim, e também diretamente quando Deus aplica a sua justiça por conta do pecado. Quando Deus, por exemplo, aplicou a sua justiça contra Adão e Eva por conta do pecado, estava se revelando ali a ira de Deus contra o pecado, mas um Deus de amor. É interessante que Deus consegue fazer as duas coisas, mesmo no pecado, mas Deus é um Deus de amor. E ali a gente vê também quando Deus destrói aquela humanidade por conta do dilúvio, a ira de Deus se manifestou por conta do pecado e do afastamento da sua presença. Aquela humanidade não queria mais contato com as coisas do Senhor. Tudo que se dizia a respeito de Deus, os homens não queriam ter conhecimento. Como também é nos dias que nós estamos vivendo em grande parte. São poucos os que querem ouvir a verdade do Senhor. E ali os homens viraram as costas para a palavra, viraram as costas para o Senhor. E do céu se revelou a ira de Deus, mandando o dilúvio sobre toda aquela humanidade. De modo que apenas 8 pessoas escaparam. Podemos dizer que também aconteceu na época de Sodoma e Gomorra. E se a gente olhar o texto que nós lemos aqui, tem uma grande semelhança com Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque aquelas cidades estavam totalmente voltadas contra o Senhor. Estavam totalmente envolvidas nas práticas de Satanás, nas práticas malignas. E aqui nós vemos que o apóstolo, quando ele escreve essa carta aos romanos, ele fala de coisas que parece que foi coisa do passado, mas é coisa do presente e é coisa que vai acontecer também no futuro, tudo isso que está escrito aqui. Eu não consigo entender quando por aí afora ficam dizendo que a Bíblia precisa ser mudada, que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia é sempre atual. A palavra do Senhor vai ser sempre atual. Eu costumo dizer isso, pode ter
os homens podem criar carros para voar, podem criar coisas extraordinárias, mas a palavra vai ser sempre atual. Não existe possibilidade de mudar isso. Olha só o que Paulo escreveu há 2000 anos atrás, e parece que escreveu para hoje. Parece que é bem para os nossos dias. Aqui nós vemos algumas acusações específicas. A primeira delas está no versículo 20 do texto. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A primeira acusação é uma ignorância indesculpável da criação, do poder de Deus, do Deus Criador, do Deus Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Deus sempre revelou sua existência, seu poder à humanidade, até chegar ao limite da tolerância. Ali naquela época chegou o limite, na época do dilúvio. E aqui também nos dias que nós estamos vivendo vai chegar o limite da tolerância do Senhor. Os homens, quando estão extremamente incrédulos com relação à palavra de Deus, começam a resistir à existência de um Criador. Deus não existe. Não, isso não é. As coisas aconteceram porque houve um Big Bang. As coisas, o homem veio do macaco e começa a criar um monte de mentiras e de enganos para justificar o seu pecado. Essa é a grande verdade. Mas as coisas, os atributos invisíveis do Senhor estão aí. Basta a gente olhar para nós mesmos como ser humano. Existe uma prova mais perfeita da criação do que o corpo humano? Não existe. E a gente olha as coisas que tem por aí afora. A capacidade de Deus, nós vemos nos atributos de Deus, refere-se especificamente à capacidade de Deus de estar em todos os lugares, de ter o conhecimento de tudo e de ser um Deus que sabe todas as coisas e tem todo o poder. Os atributos do Senhor. Eu acho interessante quando o Senhor fala para Jó, por meio das coisas que foram criadas, e ele chega ali e fala para Jó isso. Lá em Jó 38, 3, 11. Se quiser abrir, você pode abrir. Jó 38, do 3 ao 11. É interessante. E a gente observar que a criação transmite de modo claro e inequívoco a mensagem a respeito da pessoa de Deus. As coisas que existem aí mostram claramente que não surgiram por acaso, mas veio das mãos de um Deus Todo-Poderoso, de um Criador de todas as coisas. E quando ele olha para Jó, ele diz assim: agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? O Senhor falando para Jó isso. Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até que virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das suas ondas. Olha, interessante, vocês já pararam para observar uma das coisas que acontece quando a gente vai na praia? Você olha para o mar, você vê que ele é mais alto. Ele é mais alto do que onde nós estamos. Mas não vem. Tem um limite. Está aqui a resposta. Vem, chega ali, vai diminuindo e para ali. Como se falasse, aqui até aqui, não vai mais. Aqui está a resposta. O Senhor diz assim, ó. Quando eu lhe tracei limites, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse,
Até aqui tu virás e não mais adiante. Isso é uma obra do Senhor. Nós vemos na natureza a assinatura, como disse, do Deus Todo-Poderoso. E os homens ficam aí dizendo besteiras, falando mentiras, coisas que não entendem. E nós sabemos que os atributos do Senhor, como diz aqui o apóstolo, se revela porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Se a gente parar e observar com mais cuidado, assim, com mais, olhar assim de uma forma mais precisa, nós vamos ver coisas que nós não tínhamos entendido anteriormente. Então os homens, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, que serão inexcusáveis diante de tudo isso. Naquele dia não vai ter desculpa quando o Senhor colocar diante deles a palavra, falar: estava diante de vocês todos os dias e vocês recusaram. A segunda acusação que o apóstolo faz aqui é no versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Glorificar a Deus é uma necessidade, uma ordem do Senhor para toda a humanidade. A segunda acusação aqui é a ingratidão do homem. O homem é ingrato, conduz a um sentimento de desprezo e rebeldia que impede o homem de buscar e adorar o seu Criador. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Os anjos estão lá, constantemente adorando ao Senhor. E isso não é um peso. Nós vamos para a eternidade, para a presença de Deus, para adorar ao Senhor. A Bíblia fala que no final dos tempos, o sol não vai existir mais, nem a lua. É a glória de Deus que vai iluminar tudo. É a glória daquele que nós vamos adorar. Por isso que nós fomos criados para adorar ao Senhor. O ser humano, ele tem conhecimento do poder de Deus, da natureza de Deus, por meio da revelação geral. E ele tem a obrigação de adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Ainda bem que nós não perdemos a oportunidade de fazer isso. Glória a Deus. A terceira acusação que Paulo fala está no versículo 22. Ele diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O ser humano racionaliza o pecado e prova que é absolutamente insensato ao elaborar as suas próprias filosofias a respeito de Deus, do universo e de si mesmo. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Lá em 1 Coríntios 19, 20, a palavra diz assim: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E aqui ele diz: os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E lá em 1 Coríntios também, no capítulo 3, 19 e 20, a palavra diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos, que são nada, que não tem valor algum. Aquele que se diz conhecedor de tantas coisas e não conhece a Deus, torna-se louco. A quarta acusação é a idolatria. Nós vemos aqui no versículo 23, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis.
Isso é algo que nós vemos aí, ó, o mundo inteiro. O mundo inteiro está envolto na idolatria de pessoas, idolatria de ídolos, crenças erradas, acreditando em deuses que não existem, enquanto que o Deus verdadeiro que existe, ninguém quer dar o devido valor, a devida adoração. Deixam de crer, de adorar ao que criou e o sustenta para adorar imagens feitas à semelhança de animal, como diz aqui no texto, semelhança de quadrúpedes, de serpentes. Existe Deus serpente em muitos lugares por aí fora. Aqui mostra que a idolatria é algo terrível. A imagem de Deus adorados pelos homens não existe, mas muitas vezes são personificadas por demônios. O diabo cria isso no coração do homem. O desejo de acreditar e de adorar naquilo que não existe, para afastar o homem da verdadeira adoração. Para levar o homem a não acreditar no Senhor e viver debaixo do pecado e ser condenado. E muitos não percebem que estão sendo ludibriados por Satanás. Ah, mas o senhor fulano de tal é uma pessoa muito entendida nas escrituras. Se estiver praticando a idolatria, pode ser o mais sábio que existe. Está em pecado diante de Deus, está levando muitas vidas ao inferno. É isso que nós temos visto nesses dias. A quinta acusação que nós vemos aqui é a imoralidade, no versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Nesse texto está claro a prática do homossexualismo, do lesbianismo, duas práticas abomináveis aos olhos do Senhor. E que o mundo está aceitando de uma forma tão absurda nos nossos dias. Deus os entregou, diz a palavra. É um termo judicial grego usado para entregar um prisioneiro para que ele cumpra a sentença recebida. Quando de modo consistente os seres humanos abandonam a Deus, o Senhor também os abandonará. É por isso que diz, Deus os entregou a paixões e desejos pecaminosos. Essas práticas, aí a Bíblia fala que a imundícia, Deus os entregou a imundícia, né? Olha só, termo usado para material em decomposição, como conteúdo de uma sepultura, por exemplo, resto de defunto, ou algo fedido e insuportável. Assim é a imoralidade sexual, a qual começa no coração do homem e vai enraizando por todo o corpo, de modo que o homem não tem mais o temor ao Senhor. Essas práticas, diz aqui, paixões, o Senhor os entregou a paixões infames. O homossexualismo, o lesbianismo, que o mundo aceita como algo normal e natural, é algo que Deus não aceita. É algo que Deus não suporta. É algo que Deus abomina. É algo que Deus tem nojo. O Senhor tem nojo disso. Atitudes herdadas de Sodoma e Gomorra. Interessante observar que essas atitudes herdadas de Sodoma e Gomorra foi que fez o Senhor descer a terra para ver, quando ele fala para Abraão a respeito disso. Ele diz, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Algo que Deus não suporta. E a sociedade está achando muito bom. As pessoas têm que se amarem. As pessoas têm que se gostarem umas das outras. Deus não criou homem com homem, nem mulher com mulher. Deus criou um homem e uma mulher. Então é algo que Deus não suporta, que o Senhor não suporta. Por conta disso ele desceu e destruiu Sodoma e Gomorra e aquelas cidades. E vai acontecer também com esta geração, se não se arrepender das suas práticas. São práticas malignas. São práticas enraizadas por Satanás de uma sociedade para levá-la a se afastar do Senhor.
para levá-la a praticar algo abominável aos olhos do Senhor, a levar o homem ao pecado e, consequentemente, à perdição, e não ter acesso à vida eterna que o Senhor tem prometido na sua palavra. São práticas daqueles que rejeitam o Criador. Eu acho interessante a gente observar, irmãos, uma coisa interessante. Já estou terminando. Percebe que o homem ficou observando desse lado, ficou pior do que o animal, que não tem raciocínio. Você não vê um animal com essas práticas. Você vê um macho com a fêmea, não é? Já parou para observar isso? Pois é. Nós estamos, Senhor Deus. Aleluia. Só o Senhor, meu Deus, que pode. Aleluias. Bendito seja o nome, Senhor. Amém, irmãos? Aleluias. Muito bem, pastor. Pastor, estava dizendo, né? E realmente é importante a gente estar atento, irmãos, a essa situação que temos vivido, onde a igreja está se deixando amoldar pelas práticas erradas que até está aqui colocada na Bíblia. Diz aqui, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí ele vai fazer eu estava lendo esse texto, pastor, hoje. Na verdade, esses dias eu tenho começado a ler Romanos. Esse livro tem me trazido a essa consciência de que nós temos vivido tempos muito difíceis e que estamos inseridos em pensamentos conformatórios, né, que estão levando a igreja. Não, tudo bem, Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Mas o amor de Deus não admite o pecado. Como que alguém pode ser amoroso e admitir o pecado, se o pecado leva o homem à morte? Deus não admite. Por isso a igreja não pode se conformar com o mundo. Por isso a igreja precisa de olhar para estas coisas que estão sendo aqui trazidas a nós nesta noite e estarmos olhando, irmãos, porque as marcas estão aí. Nós vemos uma sociedade cheia de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. Todas as marcas estão aí. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus,
Estou aborrecido, não quero mais. Não me fala de Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Quantos, irmãos, não querem mais saber dos pais? Chegam na adolescência, na juventude, não querem mais saber de nada. Estão revoltados com tudo. É uma geração sem Deus, que está abandonando a presença de Deus. Mas tudo isso, a Bíblia já prevê. Tudo isso é como foi dito. Não há o que se atualizar na Bíblia. A Bíblia é mais atual que o jornal de ontem, de hoje. A Bíblia é mais atual. Por isso nós precisamos de atentar a essas verdades. E não nos deixar levar, irmãos. Mas hoje nós estamos num outro momento. Nós estamos em outra cultura. O pecado, irmãos, não justifica. Não, é a cultura. A cultura não justifica. Não justifica. Nós precisamos de tomar uma postura, uma posição de sermos fiéis à palavra de Deus. Porque aqueles homens haviam deixado a verdade de Deus pela mentira. Tinham deixado tudo. Mas nós, irmãos, não podemos cometer o mesmo erro. Nós precisamos de permanecer na verdade. Nós precisamos permanecer no caminho da verdade. No caminho reto, no caminho de santidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus nos chamou para isso. E aqui Ele está mostrando aquilo que o homem havia se tornado e aquilo que o cristão não pode se tornar. O cristão tem que permanecer na presença de Deus e fazer a vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Esta é uma palavra de alerta. Essa é uma palavra de conhecimento, de entendimento a respeito daquilo que nós estamos vivendo. Que você possa colocar o teu coração na presença de Deus, que você possa colocar a tua vida na presença de Deus, dizer: Deus, será que eu não estou começando a me conformar, a achar que é normal, a achar que tudo bem? Eu tenho um amigo que é homossexual. Você pode ter pessoas, você pode amar, e você deve amar essas pessoas, a todas as pessoas, mas nós não podemos nos conformar, nós não podemos aceitar o pecado, porque Deus não aceita. Como eu posso aceitá-lo? De forma alguma. Eu tenho que amar a pessoa e buscar o melhor para ela e levar Cristo a este coração. Que você conhece alguém, se você vê essa realidade, irmãos, nós não podemos desprezar os homens. Devemos continuar pregando o Evangelho para que eles possam conhecer a Cristo, né? E termos amor no nosso coração, assim como Cristo amou a todas as pessoas, a nós e a todos mais. Amém? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Pai, a Tua bênção, ó Deus, sobre cada irmão, cada irmã aqui. Senhor Deus, que nós possamos ter uma postura reta, Senhor Deus, de santidade na Tua presença. Nós possamos ter uma postura, Senhor Deus, de vida, uma postura, Senhor Deus, de buscar, Senhor Deus, honrar ao Senhor, de buscar, Senhor Deus, nos colocarmos, nos posicionarmos, Senhor Deus, contra o pecado, mas a favor, Senhor Deus, daqueles que hão de se arrepender, daqueles que hão de ouvir o Teu Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai, foi justo para com todos, ó Pai, mas o Senhor jamais aceitou o pecado como normalidade, como uma coisa comum, como uma coisa qualquer. Não, Senhor Deus, porque a glória é devida ao Senhor, porque a glória nós devemos ao Senhor, e não a nenhum outro ser, e não a nenhuma outra coisa criada pelo homem, ou mesmo a Tua criação não merece a glória, mas é o Senhor que merece a glória, é o Criador de todas as coisas. A Ti nós rendemos a nossa vida, a Ti nós colocamos, Senhor Deus, diante de Ti o nosso coração, o nosso ser. Nós pedimos ao Senhor, venha sobre cada um, Senhor Deus, aqui a consciência, ó Deus, de que nós somos tentados, sim, ó Pai, a nos afastarmos da glória,
da glória eterna, do Deus eterno, do Deus que criou todas as coisas, mas que o Senhor nos dá, ó Deus, a força para permanecermos no caminho reto, no caminho santo e em direção à glória do Senhor. Que a tua bênção venha, Senhor Deus, sobre o teu povo, que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja conscientizando os irmãos que estão em casa, a todos, ó Pai, que estão, Senhor Deus, necessitando, Senhor Deus, da bênção do Senhor, de força para permanecer, para lutar contra o pecado. Talvez alguns estejam, Senhor Deus, sendo enredados, ó Deus, oprimidos. Senhor, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja livrando, que o Senhor esteja operando em favor do teu povo, ó Pai. Guarda cada coração, guarda cada vida, livra o teu povo, Senhor Deus, de pecar contra ti, de voltar-se, Senhor Deus, para longe do Senhor. Guarda-nos, Senhor Deus, que possamos andar a cada dia na tua presença para a glória, para o louvor e para a honra do teu nome. Nós oramos e colocamos tudo nas tuas mãos, Senhor Deus, que o Senhor nos guarde e nos livre e nos leve pelo caminho santo, pelo caminho reto, pelo caminho da glória, pela verdade do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, guarda teus filhos, guarda, Senhor Deus, a cada um para a glória, louvor e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu não sei se algum dos irmãos, trouxe uma oferta ou o seu dízimo, que você possa preparar neste momento, trazer ao altar do Senhor. Vamos consagrar a Deus, Se você tem um dízimo ou sua oferta, pode separá-lo e trazê-lo neste momento. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a nossa vida, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, o nosso trabalho, o nosso sustento, nós entregamos nas Tuas mãos e queremos agradecer ao Senhor também, ó Pai, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, pelo trabalho, pelo sustento, por tudo que recebemos de Ti. E agora, Senhor, consagramos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, que o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja bendito, Senhor Deus, em nosso meio, através de todas as nossas obras, de tudo que fizermos, e o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos e consagramos a Ti, ó Deus, o dízimo, a oferta e toda a nossa vida para a glória, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que tem o seu dízimo, sua oferta, pode trazê-lo e colocar aqui no gasofilácio neste momento. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Nós queremos agradecer também a presença dos visitantes, Cristiane, que está aqui conosco, conhecia antes do culto, que Deus abençoe sua vida ricamente. Espero que tenha sido abençoada, e que volte mais vezes, Domingo teremos aqui uma festa. Você vai conhecer um pouco melhor a igreja, Os irmãos vão estar presentes aqui, mais pessoas também. E se você está nos assistindo, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida também, Que você possa vir estar conosco num culto de domingo, nessa festa que teremos também. Sexta-feira estaremos aqui para orar e buscar ao Senhor. Também marque essa data e venha estar aqui buscando a face do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus esteja sobre todos vós, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus esteja sobre todos. Vamos orar, vamos colocar em pé. Senhor Jesus, nós Te louvamos por este tempo que tivemos aqui. Que o Senhor abençoe a todos nas suas casas, ó Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos os irmãos aqui presentes, sobre todos os irmãos em suas casas, sobre todo o povo de Deus disperso sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém.